A face e suas expressões muitas vezes transmitem impressões iniciais, enviando mensagens sobre as emoções, saúde, vitalidade e idade. Com o passar do tempo, a face e suas características sofrem alterações relacionadas à idade que fazem as pessoas se sentirem como se parecessem cansadas, zangadas, tristes ou mais velhas do que se sentem. Estas alterações muitas vezes começam a ocorrer na região da sobrancelha ou fronte, incluindo a formação de linhas na testa, dobra glabelar e inclinação da própria sobrancelha. Um lifting da fronte ou de sobrancelha pode auxiliar a levantar a linha da sobrancelha para uma posição mais elevada e reduzir a aparência de linhas e rugas, restaurando uma aparência mais firme e jovem para a porção superior da face. Antes de entender como funciona um lifting da fronte, é importante conhecer a estrutura da face e como o processo de envelhecimento modifica a sobrancelha. A face é composta por camadas de pele, músculo e gordura. Com o tempo, a idade e fatores ambientais, como danos provocados pelo sol, fazem com que a rede de sustentação da pele, constituída por colágeno e elastina na derme, se rompa. Em consequência, a pele perde sua estrutura e elasticidade e se torna frouxa. Além disso, as camadas de músculo enfraquecem e os depósitos de gordura, que normalmente funcionam como uma almofada entre a pele e o osso subjacente, são reduzidos. Em consequência, linhas e rugas na região da sobrancelha se tornam mais aparentes. Um lifting da fronte pode reduzir a sua aparência, assim como levantar a sobrancelha, muitas vezes chegando a resultados que fazem você parecer 10 anos mais jovem. Embora existam diversas técnicas diferentes que um médico pode utilizar para alterar a aparência da sobrancelha, uma técnica que está ganhando popularidade é o lifting endoscópico. Esta técnica envolve a realização de diversas pequenas incisões na linha de frente, hairline, ao redor do perímetro da testa. Com o auxílio de um endoscópio, que é um instrumento óptico inserido nas incisões, o médico utiliza instrumentos cirúrgicos muito pequenos para levantar os tecidos faciais da sobrancelha e interromper a atividade e função muscular. Além disso, a sobrancelha pode ser levantada para uma posição mais elevada, a fim de rejuvenescer ainda mais a face superior. É importante entender que as pessoas calvas com linhas de frente, hairlines, altas ou retraídas, ou que tenham realizado cirurgia de pálpebra superior, podem não ser candidatos adequados para este tipo de procedimento. Porém, nestas circunstâncias, o médico é capaz de utilizar uma técnica ou tratamento cirúrgico diferente, a fim de obter os resultados desejados. Um lifting de fronte pode durar cerca de 1 a 3 horas, dependendo da extensão do tratamento e da técnica cirúrgica utilizada. Antes do início do procedimento, seu cabelo é dividido ao longo da área de incisão, penteado para trás e amarrado com pequenas tiras de papel de alumínio ou de borracha. Além disso, o médico pode optar pela aplicação de uma pomada antisséptica no cabelo para ajudar a mantê-lo no lugar. A área a ser tratada é limpa e as linhas de incisão são desenhadas. O procedimento pode ser realizado sob anestesia local e sedação, na qual a área de tratamento está dormente e você num estado de relaxamento. Alternativamente, o médico pode optar por administrar anestesia geral, na qual você dorme. À diferença da incisão coronal, as incisões utilizadas durante um lifting endoscópico são muito pequenas. Em geral, o médico irá realizar cerca de 3 a 5 incisões, que se localizam nas regiões do couro cabeludo e da têmpora. Como as incisões são relativamente pequenas, as cicatrizes resultantes ficarão escondidas na linha de frente, hairline. Primeiro, o médico pode inserir o que se conhece como pinça de dissecção nas incisões no couro cabeludo. Utilizando um movimento de vai e vem, o médico irá cuidadosamente afrouxar e separar os tecidos das regiões do meio e lateral do osso frontal. Trabalhando através das incisões temporais, o médico irá continuar a levantar o tecido nas têmporas. Como resultado, os tecidos na região da sobrancelha estarão frouxos e móveis, o que não apenas permite ao médico levantar a sobrancelha, mas alcançar os músculos na região que serão removidos durante o procedimento. Em geral, existem 3 músculos diferentes na face superior que podem ser acessados, incluindo o músculo frontal, corrugador e prócero. Como você deve saber, o movimento muscular repetitivo cria diferentes rugas em vários músculos.
Utilizando uma variedade de técnicas, o médico irá corrigir estes sinais de envelhecimento, removendo cuidadosamente pequenas áreas dos diferentes músculos. Dependendo da extensão do tratamento necessário, o médico pode optar por tratar todos os diferentes músculos ou somente uma parte deles. Ao modificar os músculos na região, o médico interrompe a atividade normal do músculo sem comprometer a sua função muscular. Como resultado, linhas e rugas irão diminuir e seus músculos ainda irão funcionar, criando expressões faciais. Além de interromper a atividade muscular na região da sobrancelha, o médico irá levantar a sobrancelha para uma posição mais alta. Existe uma variedade de técnicas que podem ser usadas para levantar as sobrancelhas. Todas elas produzem resultados comparáveis. Por exemplo, o médico pode escolher inserir pequenos implantes entre o tecido e o osso. Os implantes aderem ao osso e pequenos dentes fixam os tecidos numa posição mais elevada. Inversamente, o médico pode optar pela utilização de sutura para levantar a sobrancelha. Ao posicionar as suturas na região, o médico levanta a sobrancelha, resultando numa aparência mais lisa, mais jovem. Após fazer os ajustes necessários, o médico pode optar por colocar um pequeno dreno cirúrgico na região. Entretanto, muitas vezes, ele não é necessário. Em seguida, eles irão fechar as incisões com suturas e, em alguns casos, aplicar compressas de gaze e uma bandagem à incisão, embora alguns médicos prefiram não utilizar curativos. Como com qualquer procedimento cirúrgico, você provavelmente irá sentir alguma dor, hematomas e edema, sobretudo na porção superior do rosto e ao redor dos olhos, o que pode ser aliviado com compressas frias e medicação para a dor. O médico pode recomendar que você mantenha a cabeça elevada durante a recuperação, o que irá auxiliar na diminuição dos hematomas e do edema. Se um dreno cirúrgico foi posicionado na área de tratamento, provavelmente será removido em um dia, enquanto pontos ou suturas permanecem no local por cerca de 4 a 7 dias. Embora se sinta apto a retornar ao trabalho em uma semana, o edema e os hematomas podem levar algumas semanas para desaparecer completamente. É importante evitar atividade exaustiva, como levantar peso ou exercício, por pelo menos 2 a 3 semanas após o procedimento, a fim de dar ao seu corpo tempo suficiente para se recuperar. Provavelmente você irá perceber os resultados imediatamente após o procedimento. Eles se tornarão ainda mais evidentes em 2 a 3 semanas, conforme os hematomas e edema forem desaparecendo. Como as pessoas se recuperam em velocidades diferentes, pode levar vários meses para você ver os resultados finais. Embora você vá ter pequenas cicatrizes permanentes, elas ficarão ocultas sob o cabelo. É importante entender que o lifting não irá deter o processo de envelhecimento. Entretanto, ele pode reduzir significativamente a aparência de linhas e rugas, bem como a sobrancelha caída, revitalizando a parte superior da face para os próximos anos.